Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tech Tools número 7. E se você é entusiasta por tecnologia e quer ficar sabendo em primeira mão das mais novas ferramentas de tecnologia e inteligência artificial, essa é a playlist certa. Então hoje eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês que eu testei durante a semana e gostei muito. Tem muita novidade aí, tem coisa bem legal, então vamos começar sem mais enrolação. A primeira ferramenta que eu quero mostrar aqui para vocês é uma chamada ClipDrop. Gostei mais ainda por ser de graça. No plano gratuito você consegue fazer bastante coisa, com algumas limitações pequenas ali de tamanho de imagem, que eu acho que pro dia a dia, na usabilidade, não vai mudar muita coisa, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho o que faz. Isso aqui é da limpeza de imagem, onde você seleciona uma parte da imagem e consegue apagar. Eu vou pegar alguma imagem que eu criei aqui, esse robozinho. A gente consegue dar um zoom aqui. Deixa eu diminuir o tamanho do pincel. Então a gente consegue apagar todas essas bolinhas aqui, por exemplo, né? Sem alterar a imagem. Bom, só por clean. Ó, eu nem cortei o vídeo, tá? Então foi bem rapidinho, já apagou tudo. Ficou uma manchinha aqui. Vamos apagar essa manchinha também. Olha lá, já apagou. Tem essa gota caindo aqui que eu não gostei muito. Não tá fazendo muito sentido aqui na imagem. Pronto, aí, tá bom, já tá feito. Tudo bonitinho como a gente queria. Então, você vem aqui e consegue fazer o download, ou você já consegue vir aqui e levar para as outras ferramentas que tem aqui no site. Então, você consegue ir linkando uma imagem com a outra. Então, por exemplo, essa imagem aqui eu não gostei muito da qualidade dela, ela tá meio pixelada. Então, eu já consigo vir aqui no Upscale e ele já vai fazer automaticamente para mim. Olha que interessante, você consegue ver o antes e depois. A gente consegue ver que aqui, ó, ele tá meio embaçado, meio pixelado, e aqui já tá muito mais nítida a imagem, né? Já tá a imagem já corrigida. Consigo vir aqui e pôr um Remove Background. Vamos tirar o fundo. Olha lá, já removeu o fundo, a gente consegue ver aqui também como ficaria isso. Remover o fundo e agora eu vou vir aqui no Relight. Então tá vendo, ó, ele consegue no máximo 1024 por 1024, que não é uma imagem pequena, tá? Pode colocar aqui o downscale e continue. E aqui ele já cria algumas luzes pra gente. A gente pode vir aqui deletar essas luzes, ó, luz 1, luz 2 e a luz 3, e mudando a luz ambiente, então deixar mais claro, mais escuro. E a gente consegue mudar, alterar a cor dessa luz também. Então vamos pôr uma luz branca, não tão forte. A gente pode adicionar uma nova luz, uma luz amarelinha. E a gente pode direcionar de onde quer essa luz. Então, por exemplo, a gente pode ter removido o fundo da imagem, ter colocado, por exemplo, um fundo de praia. E a gente pode, onde tiver o sol, a gente pode direcionar essa luz aqui e fazer com que se dê a impressão que está incidindo a luz de sol na imagem, a luz de sol no objeto. Então, a gente consegue ir mudando isso aqui. E aí depois você pode vir aqui fazer o download dessa imagem e ele vai vir já sem o fundo e com essa iluminação do jeito que a gente criou. Nada impede também de a gente vir aqui e levar pro Upscale de novo. Olha lá, ele já corrigiu de novo aquelas imperfeições que tinham aqui. Ele já deu uma corrigida. Já com a luz trocada e tudo arrumadinho da maneira que a gente queria. E tem outra coisinha aqui que faz também. Ele usa o Stable Diffusion. Então você consegue criar imagem aqui com o Stable Diffusion. Aqui tem outra coisa que é para substituir o fundo. Isso aqui é ideal para produtos, tá? Então se você quer apresentar um produto, você consegue substituir o fundo. Esse aqui é só no plano pago, tá? Mas você consegue substituir o fundo digitando o prompt. Então você consegue gerar um fundo diferente aqui diretamente pelo prompt. E aqui ele só permite no plano Pro. Ele já remove o fundo e você já consegue substituir por um prompt que você escolher. Ele tem também remoção de letras da imagem. Eu subi uma imagem aqui que tem bastante letra para a gente fazer o teste. Foi uma postagem que eu fiz no Instagram. Olha lá, ele já removeu. Ele deu uma distorcida aqui no cadeadinho, mas ele removeu todas as letras e já fica bem interessante. Às vezes você não precisa remover tanta coisa assim, mas é só para fazer um teste hard aqui. Vamos colocar outra imagem. Essa outra postagem aqui que eu fiz no Instagram, ó, ele removeu até o logotipo aqui do peito do personagem e aqui ele nem mexeu no cadeado, ele já deixou
bem mais limpinha aqui. Então é uma ferramenta que funciona muito bem também, identificando as letras e removendo somente letras que tem na imagem. Outra paradinha que tem aqui, para não estender muito esse vídeo, mas eu vou mostrar como funciona. Ele cria variações da imagem que você já tem utilizando o Stable Diffusion. Então ele tem um quarto do estilo, ele vai pegar e vai alterar o estilo. Ó. Então o interessante é isso, ele identifica que tem a cama aqui, um lustre, ele já trocou o lustre, trocou o estilo da cama, aqui também e aqui também. Não gostei muito do resultado, porque você vê que ele entrega uma imagem com uma qualidade bem ruim. E aí para você fazer o download de HD, ele exige o pagamento. Você consegue vir aqui dar uma melhorada pela própria ferramenta, mas não fica 100%, tá? Mas é legal para vocês testarem e ver. Mas ó, como ele melhora bastante. Esse aqui é o Clip Drop. E vamos seguir para a próxima ferramenta. Esse aqui é como se fosse o Chat GPT para criança. Então ele tem um personagemzinho que fala, por enquanto só em inglês, mas ele fala com a criança e a criança consegue aprender coisas com esse bichinho aqui. Eu achei interessante porque soltar o Chat GPT na mão de uma criança, por mais que a gente saiba que tem diversas limitações, para criança acaba sendo um pouquinho, vamos dizer, perigoso, né? Esse aqui não, esse aqui ele é bem feito para criança mesmo. Ó, o bichinho conversa com a criança, tem reaçõezinhas, você tem um cenário bonitinho aqui. Se você vir aqui e escrever em português, ele vai responder o texto em português, só que a voz continua sendo em inglês. Olá, meu nome é Farui e sou SU amigável guia de aprendizagem. Estou feliz por nos conhecermos. Como posso ajudar? Ficou esse sotaque bizarro aqui de português americanizado, né? Mas ele responde em português o texto. Então, assim, é uma ferramenta que é muito recente, ainda está começando, mas eu achei bem interessante essa parte de ser voltado para um público infantil. A gente não pode esquecer que o ChatGPT está nos celulares, no notebook. Hoje em dia, nas escolas, as crianças usam muito aparelho eletrônico. Eu achei interessante essa nova possibilidade de ter um ChatGPT aqui voltado para crianças com uma interface mais amigável e divertida. Outra ferramenta que eu quero mostrar é essa aqui, ó, AI Acoustics. Então, é uma inteligência artificial que melhora a qualidade da voz. Eu gravo pelo OBS. Ele já tem um filtro aqui de melhoria de voz, um pouquinho, um filtro de ruído e tudo, para não pegar barulho de fundo. Às vezes lá fora acontece um barulho, eu não tenho isolamento acústico aqui na sala que eu tô gravando, então às vezes ele reduz um pouquinho, talvez um eco que dê. Mas se eu tirar o filtro, talvez a gente já veja uma diferença. Eu vou tirar esse filtro agora. Ó, eu já tirei o filtro, com certeza alguns barulhinhos de fundo vocês vão escutar mais. E eu tirei justamente para a gente fazer o teste aqui, fazer uma gravação aqui no site, para ele fazer a correção e a gente ver como é que fica, né? Ele permite gravações de até 5 minutos e upload de até 10 minutos, tá bom? Então vamos lá. Olá, vamos fazer um teste aqui de gravação. Eu quero fazer alguns barulhos de fundo. Vocês veem que o áudio até fica meio estourado e eu vou ficar fazendo barulho de fundo para ver como é que fica a qualidade desse áudio no final, tá? Vamos ver. E agora vamos colocar com áudio melhorado. Olá, vamos fazer um teste aqui de gravação. Eu quero fazer alguns barulhos de fundo. Vocês veem que o áudio até fica meio estourado e eu vou ficar fazendo barulho de fundo para ver como é que fica a qualidade desse áudio no final, tá? Vamos ver. Eu achei muito bacana. Eu vou ligar o filtro aqui de novo do OBS para ficar melhor a gravação para vocês. Mas vocês conseguem ver que ele melhora muito a qualidade do áudio. Ele consegue remover muito barulho de fundo e o eco. Aqui eles têm alguns outros exemplos para a gente ver. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem a capacidade que tem essa inteligência artificial. You think that's possible? I think it can be possible, but we're gonna have to. Aqui é original sem nada, né? Então vamos colocar. Olha a diferença que dá, muito legal, né? Outra coisa que eu gostei muito é esse historical, ou seja, você consegue recuperar áudios antigos, de vídeos antigos, ele consegue melhorar. Eu achei bem legal, vamos ver aqui. I'm very glad to be able to take part in this celebration in St. Louis on Human Rights Day. Ever since... Então tem esse chiado de fundo, o áudio até é um pouco mais baixo, mas vamos ver como é que fica ele melhorado. The Declaration of Human Rights, the Universal Declaration of Human Rights,
was passed in Paris in 1948 on December the 10th. Muito legal, né? Eu achei que a qualidade fica bem legal. E eles têm também, eu não consegui ainda o token da API. Eu já criei inclusive um códigozinho aqui junto com o ChatGPT, porque eu não sou programador. Mas eu criei um códigozinho para usar a API deles e para que eu possa utilizar essa inteligência artificial no meu OBS. Mas eu ainda não encontrei onde eu acho o meu token aqui. Eu acho que não sei se eles não disponibilizaram ainda, mas eu vou entrar em contato com eles e se eu conseguir eu atualizo vocês ou no comentário aqui do vídeo ou deixo na descrição qualquer coisa, tá? Mas a minha ideia é utilizar isso no meu dia a dia nas gravações direto com o OBS. Então, uma aplicaçãozinha que a gente consegue criar e utilizar a API deles para usar em qualquer lugar. O uso está totalmente gratuito, de novo, com a limitação de até 10 minutos de upload e a gravação direto pelo site de 5 minutos. Esse site aqui ele utiliza a inteligência artificial. Você digita um prompt e ele cria um cenário em 3D para você, no qual você pode girar. Na realidade, se você for fazer um download, ele vai fazer um download de uma imagem no estilo panorâmica, em que você consegue usar como background nos seus jogos. Você consegue jogar isso aqui, por exemplo, lá na Unreal Engine, onde você cria jogos, você consegue colocar isso aqui de cenário. E aqui você pode escolher o estilo que você quer. Então vou pôr sci-fi aqui. Coloquei aqui, ó, estilo cyberpunk, uma cidade e carros voadores. Vamos pôr para gerar e ele vai criar esse cenário pra gente. Olha lá, ele já criou um cenário aqui que a gente pode rodar e ver. Até interessante. Você consegue olhar para cima, para baixo. Ele criou um cenário futurístico aqui, meio cyberpunk. E você pode digitar qualquer coisa. Pode vir aqui fazer o download disso. E ele como imagem vem uma imagem panorâmica, tá vendo? Você consegue usar depois isso aqui na sua criação de games. Inclusive a gente consegue ver aqui, ó, alguns exemplos da usabilidade. Então olha que interessante, o Javier Cantó, não sei como é que fala, I'm Charger, eu acho que é o Twitter. Ele usou a ferramenta para criar esse skybox aqui, esse cenário, e ele conseguiu, juntamente com a Julian Kay, criar uma integração na Unity e criar essa cena aqui do Mario, ó, utilizando o cenário que ele criou direto por essa inteligência artificial. Então, tem esse Twitter aqui falando também o sonho dos desenvolvedores de game. Com esse Skybox consegue criar diversas coisas, né? E aí ele tá falando de uma API aqui com o Touch Designer junto com o Skybox Labs para criar algumas coisas aí. Olha que interessante. Vocês podem entrar no site, quem for desenvolvedor de game pode pedir o acesso à API aqui. E aí você pensa no desenvolvimento de games. Tá bom, eu criei o cenário, mas e o personagem? Preciso criar muita coisa relacionada a 3D, personagem, objetos e tudo. E aí vem a próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês. E essa ferramenta é a Luma Labs. A Luma Labs é um aplicativo que você instala no iPhone, só iPhone 11 para frente, devido às câmeras que ele tem. E aí você consegue simplesmente escanear qualquer objeto, pessoa, qualquer coisa no mundo real, seguindo as instruções que o aplicativo dá e transformar isso num objeto 3D, transformar isso num personagem e alguma coisa desse tipo. Aqui a gente tem vários exemplos, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha que interessante, você consegue criar uma cena com o aplicativo, onde é como se fosse uma movimentação de câmera. Então isso aqui já é o objeto escaneado, tá? Ó, isso aqui tá como vídeo, eu consigo mudar aqui e colocar ele como o objeto escaneado. Você vê que ainda tem algumas imperfeições, alguma coisa, mas se você for parar para pensar, você já tem algo muito legal. Aqui você consegue ver a imagem escaneada, você consegue girar, você consegue mexer nele como você quiser, e aqui você consegue ver. A parte de cima, como provavelmente não foi escaneada, ficou essas falhas. Provavelmente a pessoa foi rodando assim com o celular e foi pegando melhor esses detalhes laterais da frente e traseira desse carro aqui. E você consegue jogar isso aqui e criar um game asset. Isso direto pelo celular. Então para pra pensar. Quem conhecer um pouquinho de dev de games vai conseguir usar qualquer coisa que vê no mundo real como asset no seu jogo em 3D. Tem diversos exemplos aqui que a gente pode ver de usuários que criaram os seus assets utilizando o celular. Olha que interessante esse vaso. Ficou muito legal. Isso aqui já poderia ser usado em algum jogo, alguma coisa. Tá, mas depois que eu criar esses assets, depois que eu criar esses objetos em 3D, eu não sei o que fazer com esses objetos. Como é que eu vou criar um jogo com isso? Aqui tem um vídeo teaser aqui da Unity, mas é bem teaser mesmo, tá? É só palavra. Então ele começa aqui, ó.
cria um personagem em 3D. Ele altera, cria um personagem feminino em 3D. Então ele está mostrando aqui que vai ser possível criar diversas coisas somente digitando prompt. Assim como a gente faz no ChatGPT, ele quer representar isso. A Unity está falando aqui que eles estão criando uma inteligência artificial na plataforma deles, em que você vai simplesmente digitar aquilo que você quer e ele já vai criar isso dentro da plataforma para que você crie o seu jogo. Então, isso vai funcionar tanto para cenário, quanto para NPC, quanto para objetos, como para assets em geral. A indústria do game com certeza vai ser revolucionada com isso. Você pode se cadastrar aqui para participar do programa beta da Unity e torcer para eles te chamarem para você testar. Eles estão liberando aos poucos aí quem vai poder testar essa nova funcionalidade que está em beta. Eu não acho que, por exemplo, a Rockstar que cria o GTA vai acabar, mas eu acho interessante o surgimento de diversas empresas ou diversos games indie aí, independentes. Então muitas pessoas vão ter a possibilidade de ganhar dinheiro, criar jogos e talvez se tornar uma empresa grande, assim como é a Rockstar. E aí diz aí pra mim, o que você mais gostou do vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve. A maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas. Então se inscreve para não perder nenhum vídeo como esse. Vou deixar mais 2 vídeos aqui para você assistir. Escolhe um deles, assiste, que a gente se vê lá no próximo vídeo. Até mais.